Fundamentos da fé cristã. Aula 8, de 9. Verdadeira religião. Conheça o significado da palavra religião e entenda biblicamente qual é a verdadeira, aquela que é aceitável a Deus, de acordo ao Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 26 e 27. A caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, 3. Portanto, se Deus é amor, e toda a plenitude da sua glória está em Cristo, sendo Ele o único caminho que conduz ao Pai, logo, para que se tenha amor no coração, é preciso ter Cristo no coração, por meio do Espírito Santo, que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Concluímos então que para que se obedeça aos mandamentos de Deus, como frutos de justiça, é necessário ter caridade, ou seja, ter Cristo habitando em nós, porque não existe em nós justiça própria. A religião. A palavra religião deriva do latim religare, que significa ligar novamente. O pecado nos separa de Deus, mas Jesus Cristo nos religa novamente a Ele, por meio da fé, através do seu sacrifício na cruz. Assim, podemos afirmar que a verdadeira religião se expressa em caridade, o amor que procede de Deus e nos conduz à sua presença. Pela graça do Pai, mediante a fé em Jesus, o Espírito Santo nos salva e nos conduz ao caminho da justiça, nos guiando na verdade bíblica para a nossa santificação. Qualquer religião que proponha amor e justiça à parte de Cristo não se baseia na verdade, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Primeiro aspecto da religião. Conforme está escrito em Tiago 1:27, o primeiro aspecto da religião para aquele que foi regenerado em Cristo é um coração piedoso, voltado a fazer o bem e a ajudar o próximo. É um coração benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não é egoísta, não se irrita com facilidade, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o exercício do amor fraternal. Segundo aspecto da religião. Conforme está escrito também em Tiago 1:27, o segundo aspecto da religião, guardar-se da corrupção do mundo, está relacionado aos frutos de justiça, evidenciados pelas obras de um verdadeiro cristão, como sal da terra e luz do mundo. A prática da justiça unida ao amor fraternal constitui o processo de santificação de todo o cristão regenerado, que dura até o fim da vida, pois somente os que foram santificados nesta existência serão glorificados na eternidade. Comunidades cristãs. As comunidades cristãs locais são excelentes oportunidades para exercitar o amor fraternal, evangelizar, ajudar e instruir uns aos outros, desde que estejam fundamentadas na verdade bíblica e na mesma simplicidade dos cristãos primitivos, a fim de promover o crescimento na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Não existe comunidade perfeita, porque são formadas por pessoas imperfeitas, sujeitas a falhas.
A verdadeira Igreja de Cristo é composta por pessoas comuns que possuem o Espírito Santo e estão em processo de santificação. Esses são os verdadeiros adoradores de Cristo que o adoram em espírito e em verdade e têm prazer em reunir-se com outros cristãos. Essa igreja é invisível, formada por crentes espalhados por toda a terra que estão em diversas comunidades visíveis. Comunhão cristã. O cristão deve certificar-se de que está unido a Cristo, examinando constantemente a si mesmo para confirmar que permanece na fé. A evidência dessa união está no modo de viver, manifestando-se nos pensamentos, desejos, palavras e ações, os quais devem ser diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Esse estilo de vida que glorifica a Deus começa no lar e é aperfeiçoado no convívio entre os demais irmãos na fé, pois o Senhor distribuiu dons para a edificação da igreja. Sem o convívio fraternal, que é a comunhão cristã, cada um teria de ser individualmente completo, possuindo todos os dons espirituais necessários para o avanço do reino de Deus, o que é impossível. Ajudar uns aos outros, vivendo em união, é bom e agradável ao nosso Deus, e essencial para a formação do corpo espiritual da igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo. Igreja. Igreja significa povo separado, do grego eklésia. A igreja cristã não é exclusiva de um país, cidade, denominação ou qualquer outro local específico. O ambiente de adoração começa nos corações consagrados, nos lares, e se estende aos locais onde os cristãos se reúnem para orar e meditar na palavra. Esses ambientes não são autenticados por usos e costumes, nem pelo número de membros ou pela relevância social, mas pela singeleza dos corações e pela fidelidade à Bíblia Sagrada. A Igreja de Cristo é formada por pequenos e grandes grupos de cristãos espalhados por toda a terra. Simbolicamente, a Bíblia retrata a Igreja como a noiva de Cristo, que está sendo adornada pelo Espírito Santo dentro do jardim de Deus, que representa a sua graça soberana. Ministério. O ministério mais importante na igreja é o matrimônio entre um homem e uma mulher, de acordo à palavra de Deus, pois a Igreja de Cristo começa nos lares cristãos e se estende às comunidades. A esposa deve submeter-se à autoridade do marido, desde que ele mesmo esteja em submissão à palavra de Deus, pois, segundo as Escrituras, o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E ambos devem conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. Inicialmente, o Senhor concedeu os apóstolos à igreja, e hoje ele continua preparando evangelistas para anunciar o evangelho ao mundo, mestres e pastores para ensinar e pastorear o rebanho, e obreiros para exercerem os mais diversos serviços em benefício da comunidade. Na Bíblia, o termo ministério não se refere a status, mas a serviço. O ministro é servo de Deus e do seu povo. Na Igreja de Cristo, não existe um líder supremo, nem ministério infalível ou inquestionável, pois todos são humanos e devem submeter-se à palavra de Deus. Devemos submeter-nos à liderança da igreja local, desde que ela esteja fundamentada na Bíblia Sagrada, tanto nas pregações quanto na forma de conduzir o rebanho do Senhor. Sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis e externos instituídos por Jesus Cristo para representar a sua graça e confirmar a fé dos cristãos. O primeiro deles é o batismo nas águas, onde o novo convertido, publicamente diante da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessa que se arrependeu de seus pecados e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O batismo nas águas simboliza o novo nascimento em Cristo. O segundo é a Ceia do Senhor, celebrada periodicamente pelas comunidades cristãs, na qual os elementos, pão e vinho, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Nesse ato, os fiéis confessam que foi o Senhor quem os salvou por meio de sua morte e ressurreição, e declaram que permanecem ligados ao corpo de Cristo, que é a Igreja.
Portanto, somente devem participar aqueles que realmente estão unidos à Igreja de Cristo. Do contrário, participam indignamente. Se por alguma razão alguém estiver afastado da comunhão da Igreja, é necessário que retorne e seja reconduzido à comunhão, para então estar apto a participar da ceia do Senhor. Graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido, concedido a nós pelo mérito de Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, o qual nos une a Ele em espírito e em verdade. Assim podemos reinar com Cristo, combatendo o pecado, e ao final herdar a vida eterna em glória, que o justo juiz concederá, por misericórdia, aos seus eleitos. Leia na sua Bíblia as referências contidas nos tópicos desta aula, procurando compreender os contextos, com humildade e orações. Acesse a aula em nosso site e baixe os materiais em PDF. O link está na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta e compartilhe esta aula, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo sempre. Amém.